E aí, sabadaço. E nesse sábado, aula de quê? Aula de reposição. Nessa aula de reposição, nós vamos estar dando uma pequena revisada em dois assuntos que foram estudados durante a semana. E para pegar assim um assunto que está bem quente, bem vivo na nossa memória, nós vamos lembrar de quê? De uma das regiões do nosso Brasil. Qual foi a região que nós estudamos ontem? Ontem nós estudamos a região Centro-Oeste. E aí eu pergunto a você, quais são os 3 estados que estão na região Centro-Oeste? Os 3 estados que estão na região Centro-Oeste é o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o que é o outro? E Goiás. E dentro do estado do Goiás existe o quê? Algo bem importante. Está o quê? O Distrito Federal, ó. Distrito Federal, ó, que fica aqui no estado de Goiás. E aí a capital do nosso Brasil, que é qual? Que é Brasília. E a gente viu que essa região aqui, ela é uma região onde predomina o quê? Qual é o tipo digamos assim, de fonte de renda que é gerada mais lá? É a indústria? Não. A gente viu que o que predomina muito lá é a questão do plantio, não é isso? É uma região onde trabalha muito com a plantação do arroz, do feijão, do milho, da mamona, não é? E que através desses plantios eles conseguem o quê? Abastecer boa parte do nosso país e ainda mandar para fora. Também vimos que essa região é uma região muito voltada para o quê? Além da agricultura, a pecuária, ou seja, lá eles têm o quê? Muita criação de gado, não é? E aí é um lugar onde produz o quê? Muito queijo, é um lugar onde produz, digamos assim, além do queijo, a questão dos frigoríficos, onde faz uma distribuição de carnes, não é? Tanto para o Brasil como para fora. Vimos que por ser uma região que tem aqui bem próximo da nossa Amazonas, o que é que acontece? Ela tem uma predominância da cultura indígena, então as comidas de lá têm muito a ver com a comida, não é? Que vem da origem do índio, que é o que? A tapioca, não é? São essas comidas que tem por trás dela a história de quem? Dos índios. Mas vimos também que tem uma comida lá que é um carro-chefe. Qual é chamada? É o chamado arroz carreteiro, que é aquele arroz que ele é feito com carnes dentro, né? Então é uma comida bem típica da região, não é isso? Então também vimos o quê? Que nessa região, não é isso? Nessa região aqui, ela também é uma região que possui quantos habitantes? Quem lembra? Segundo o IBGE de 2015, ela tem 15 milhões de habitantes, 516.911, né? E qual é a capital do Mato Grosso? Quem lembra? A capital do Mato Grosso é Cuiabá. Do Mato Grosso do Sul é o quê? É Campo Grande. E a capital de Goiás é Goiânia. Então, essa foi a região que nós estudamos ontem, que foi a região Centro-Oeste, não é isso? Então, gente, eu gostaria agora que você fizesse uma atividade voltada para essa região. O que é que você vai fazer? Você vê que nós temos o quê? 3 estados. Essa região ela é composta de 3 estados, que é o Mato Grosso do Sul ou Goiás. Você vai escolher um desses estados, certo? E você vai fazer uma pesquisa sobre ele. Então, você vai, digamos assim, se você escolher Goiás, você vai falar sobre a cultura dele, quais são as comidas típicas que tem em Goiás, a sua capital, quem é o governador de sua capital. Você vai para o Google e você vai estudar, não é, sobre aquele estado. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre ele. Então, você pode escolher um desses 3, ou Mato Grosso do Sul, ou o Goiás.
Então, você vai escolher um desses 3 estados, você vai no Google fazer uma pesquisa sobre ele, coloca no caderno, tira sua foto e você vai fazer a sua postagem, tá bom? Um outro assunto que nós vimos também muito interessante, não é? Essa semana foi o quê? Nós vimos sobre os símbolos do nosso país, não é? Que o nosso Brasil, no livro de história, não foi isso? Nós tivemos essa aula, que foi da página 86, que o nosso Brasil, ele tem os seus símbolos. Cada país, ele tem os seus símbolos. E quais foram os símbolos que nós estudamos essa semana? Nós estudamos sobre a bandeira, nós estudamos sobre o hino, estudamos sobre o selo, estudamos sobre o brasão, não é? Tudo isso que são o quê? Símbolos nacionais, símbolos que pertencem aonde? Ao nosso Brasil. Então, nós vimos, por exemplo, que um dos nossos símbolos tão importante é o quê? É a nossa bandeira, não é isso? E que a nossa bandeira, né? A nossa bandeira, ela tem 3 cores. Quais são? Facílimo, né? Verde, amarelo e azul. Vimos também que a bandeira ela é hasteada de 8 da manhã, né? Até às 18, não é? Da noite. Ou seja, esse é o tempo que ela deve ficar hasteada. Vimos também que ela também pode ficar hasteada durante a noite. E quando ela fica hasteada durante a noite, o que é que acontece? Então, é obrigação de quem deixou ela hasteada durante a noite colocar luzes nela, né? Para que ela fique bem clara, para que ela fique em destaque. Não pode deixar uma bandeira hasteada à noite num lugar escuro. Isso seria um desrespeito a esse símbolo nacional. Vimos também que a gente precisa ter um cuidado com a bandeira, que algumas coisas representam desrespeito a ela. Como, por exemplo, você pegar uma bandeira em mau estado, rasgada, amassada, não é? Desbotada a cor e você usar ela. Não pode. A bandeira, todas as vezes que ela for apresentada, ela tem que estar em quê? Em bom estado. Vimos também que ninguém pode mudar as cores da bandeira, não é isso? Vimos também o quê? Que você não pode pegar a bandeira e fazer da bandeira uma roupa, uma camiseta, uma máscara, não pode. Então, isso significaria o quê? Isso significaria um desrespeito, não é? A nossa bandeira. Outro símbolo também que nós temos é o quê? É o hino nacional. Que o hino nacional foi feito pelo poeta quem? Joaquim Osório Duque Estrada, não é? E a sua música por Francisco Manuel da Silva. O hino que é cantado nas escolas, que é cantado nas solenidades, não é? E aí a gente vê quando está cantando o hino, a mãozinha no peito, como um sinal de quê? De respeito, não é isso? Vimos também que existe o quê? O brasão de armas nacionais, não é? E que esse brasão ele é representado por uma estrela de 5 pontas e que ele fica onde? Como se fosse pendurado em uma espada, não é isso? Que é uso obrigatório onde? No palácio e na residência do presidente da República. E vimos também o selo nacional, que é aquela parte redonda que tem na bandeira, com as estrelas e o nome Ordem e Progresso. E vimos também que tem no nome, que esse nome Ordem e Progresso, eu até pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? E com o nome República Federativa do Brasil. Então, esse selo, ele é usado onde? Nos documentos, não é isso? Ele é usado nos documentos. Então, gente, é isso aqui. Essa é a nossa revisão de história. E nessa revisão de história, nós não vamos passar nenhuma atividade. Por quê? Porque a atividade nós já passamos na aula passada 2. Eu pedi aquela pesquisazinha e também a atividade do livro. Só lembrando que tem alunos que estão aí devendo
atividades. Então, ó, atualiza as suas atividades, porque as suas atividades eles vão constar como nota e como frequência.